Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e também pela Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Chegamos na lição de número 8, que tem como título geral dessa semana Aliança no Sinai. Nós vamos começar a estudar essa lição hoje, sábado à tarde, dia 16 de agosto de 2025, e vamos estudar até a próxima sexta-feira, dia 22 de agosto. Vale lembrar, querido amigo que está nos acompanhando, que eu vou fazer um vídeo falando e comentando sobre o verso para memorizar essa semana. Então, nós vamos apenas destacar aqui o verso, porém, um comentário mais aprofundado você vai acompanhar no vídeo que já está aqui nos nossos cards, para que você possa acompanhar o comentário todo especial do verso para memorizar dessa semana, que se encontra em Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 6, tá certo? Vamos partir para a parte introdutória de sábado à tarde, lembrando que diariamente nós temos colocado aqui no nosso canal da Escola da Esperança vídeos falando sobre lição da Escola Sabatina. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha, muito obrigado por mais uma vez permanecer aqui no canal que fala sobre lição da Escola Sabatina e também aqui na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. A parte introdutória de sábado destaca, querido amigo, querida amiga, exatamente sobre o título geral dessa semana. É muito importante você que nos acompanha ter um entendimento sobre o título geral dessa semana. Por quê? Porque ele dá um norte, daquilo que a lição vai destacar ao longo da semana. Então, repetindo, o título geral é Aliança no Sinai. Esse título, ele se refere ao momento em que Deus estabeleceu uma aliança com Israel no Monte Sinai, como está descrito nos capítulos 19 de Êxodo, 20, 21, 22, 23 e também 24. Quando a gente analisa num conceito bíblico, nós entendemos de que esta aliança não foi uma simples repetição de rituais ou leis, mas uma renovação do propósito divino em restaurar o seu povo para um relacionamento de intimidade com Ele. No Sinai, Deus não apenas entregou os 10 mandamentos, mas se revelou como um Deus de libertação e um Deus que concede graça, como está descrito em Êxodo capítulo 20, verso 2. A lei foi dada após a libertação. Essa temática que nós estamos comentando aí nas últimas lições, mostrando que obediência é resposta à salvação e não uma condição para recebê-la. Um outro detalhe importante é que o Sinai aponta para a nova aliança em Cristo, que escreve a lei no coração do ser humano, como está descrito na palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 33, e Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 10. O primeiro parágrafo da parte introdutória de sábado destaca o seguinte, que Deus ele libertou Israel do Egito e geograficamente levou o povo ao deserto e depois à terra prometida. Teologicamente falando, o levou para si mesmo, como está descrito em Êxodo capítulo 19, verso 4. A lição ainda aborda no segundo parágrafo, essa parte introdutória de sábado, que quando o ser humano se afasta
Deus o busca. E a gente pode perceber isso, e a lição destaca o próprio exemplo de Adão e Eva no Éden, né? Como está descrito em Êxodo capítulo 3, versículo 9. Após a transgressão, Deus foi ao encontro tanto de Adão como de Eva. Percebemos também que Jesus continua chamando os cansados e oprimidos e sobrecarregados também, como está descrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Eu quero destacar também no parágrafo 3 que Deus chama a todos. Deus ele não faz descrição de cor, de classe social, de localização geográfica, não. Deus chama a todos nós. E o destino eterno depende então da resposta humana. Dando sequência, quando eu destaquei, principalmente levando em consideração esses versos, né, de Êxodo, o próprio texto de Gênesis, né, que fala de Adão e Eva, onde Deus chamou o homem, lhe perguntou: onde estás? Né? Esse é um texto bem conhecido, né? Não que Deus ele não soubesse onde Adão e Eva estavam, porque Deus é um Deus onipresente, onisciente, mas ele queria saber qual era então a atitude, né, do ser humano, né, no caso Adão e Eva, após a transgressão. E aí chegamos então no entendimento de que Deus ele toma a iniciativa de buscar o pecador, e o chamado é universal, ou seja, se estende a todas as pessoas de todos os lugares, mas também ao mesmo tempo que Deus ele vai ao encontro do pecador, ele também revela a sua graça. Quando a gente analisa João capítulo 11, que eu mencionei, percebemos de que Jesus é o cumprimento da aliança do Sinai. E por quê? Porque ele oferece descanso, não apenas o descanso físico, mas o descanso espiritual. Porque quando ele deseja fazer essa troca, né, do jugo suave, ali esse jugo ele representa o amor de Deus. Para finalizar, eu quero destacar para vocês o seguinte, né? Uma pergunta para a gente poder refletir: para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? A gente percebe, como havia destacado, digamos assim, esse levar de Deus de duas formas, né? Eu havia falado de forma geográfica e também de forma teológica. De forma geográfica, Deus levou eles ao deserto, né, e depois à terra prometida. Teologicamente, Deus ele trouxe o povo para perto dele, como está descrito em Êxodo capítulo 19, versículo 4. Ou seja, Deus não queria apenas mudar a localização do seu povo, mas ele queria mudar o coração. Muitas vezes as pessoas mudam de lugar, mudam de cidade, mudam de estado, até mesmo mudam de país. Porém, o que deve ser mudado, tirando questões de trabalho, outros tipos de situação planejada e com a permissão de Deus, mas às vezes as pessoas elas têm que mudar o seu coração. A verdade, ou melhor, a verdadeira terra prometida, querido amigo, querida amiga, começa quando estamos em comunhão com Deus. Então é importante a gente destacar, entender então todos esses tópicos para que possamos ao longo dessa semana dar continuidade na lição de número 8, que tem como título geral dessa semana Aliança no Sinai. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe aí o teu final de sábado, que você possa entrar nessa nova semana onde nós vamos estudar a lição de número 8, com a presença do Espírito de Deus, com o desejo, é claro, de estudar a lição da escola sabatina. Que Deus te abençoe e até o resumo de amanhã, domingo, dia 17 de agosto.